Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos refletir sobre a relação existente entre a informação e a estratégia organizacional, né? As informações e a estratégia organizacional, elas estão intimamente relacionadas, né? Qual que é o raciocínio simples, pessoal, que a gente precisa ter? Olha, se a sua empresa um dia precisar ajustar, alterar a sua estratégia empresarial, ela naturalmente, ela automaticamente precisará também alterar e ajustar, né, os dados que ela coleta, os dados que ela processa, os dados que ela utiliza, bem como os sistemas de informação gerenciais de que ela faz uso. Em outras palavras, né, o tipo de dado que uma empresa, que uma organização coleta, processa e utiliza e os sistemas de informação gerenciais de que ela faz uso dependem de sua estratégia organizacional. Olha como é que essa relação ela fica clara aqui neste exemplo desta empresa muito popular na década de 90, né? A empresa chamada Kodak. Até a década de 90, pessoal, a empresa Kodak ela possuía mais de 50% do mercado mundial de equipamentos fotográficos. Ela era muito conhecida, ela de fato dominava esse nicho de mercado. E na década de 90, a sobrevivência dessa empresa ela foi colocada em xeque, ela foi colocada em risco com o lançamento, né, das primeiras máquinas fotográficas digitais que não foram lançadas, obviamente, por ela, né? Qual que foi a consequência natural, né? Para evitar a falência, a Kodak ela precisou mudar drasticamente e em um curto intervalo de tempo a sua estratégia organizacional. E isso na prática significa o quê? Né? Para que ela alterasse essa estratégia organizacional, ela precisou levantar informações, dados que ela não costumeiramente levantava. Ela precisou levantar informações, por exemplo, sobre quais mercados onde eu posso atuar a partir de agora, a partir dessa mudança no mercado, com o surgimento das máquinas digitais. Em quais nichos de mercado eu ainda posso competir, né? Quais produtos e serviços eu devo oferecer a partir de agora? Qual o investimento tecnológico exigido se eu também decidir produzir máquinas digitais, né? Quais recursos humanos, financeiros, materiais disponíveis e exigidos, né, caso eu decida produzir máquinas digitais? Quais contratações fazer, né? Provavelmente ela precisou contratar engenheiros adequados para esse tipo de produto que ela não produzia, né? Perceba que todas essas perguntas ela teve que se fazer e coletar esses dados para que a sua sobrevivência não fosse colocada em risco, né? Para que ela não entrasse em falência, tamanha a competição, tamanha a mudança no mercado, né? E falando de estratégia organizacional, existem as chamadas 5 forças de Porter, né, que foram propostas na década de 80 por Michael Porter nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. E basicamente, né, de uma forma bem simplória, o foco nosso aqui não é estratégia organizacional, mas apenas relembrando-os desse assunto, né, segundo esse modelo de Michael Porter, a estratégia organizacional de uma empresa precisa ser elaborada levando-se em consideração 5 forças. Quais são essas 5 forças? Primeiro, olha aqui para a região central dessa figura. A primeira força é a própria rivalidade entre os concorrentes, ou seja, você empresa concorrendo com todas as empresas do mesmo ramo que você, né? A competição típica ali de mercado é a primeira força que você precisa levar em consideração. A próxima força aqui na parte superior é o poder de barganha dos fornecedores. É você negociando, tentando obter vantagens, né, junto aos seus fornecedores de matéria-prima, de peças, de componentes. Aqui embaixo, o poder de barganha dos clientes é a terceira força. É você negociando, né, com os seus clientes que compram o seu produto final. À esquerda nós temos a ameaça de novos entrantes. Que força é esta aqui, pessoal, à esquerda? Que novos entrantes são esses? São novas empresas que adentram o seu mercado
disponibilizando o mesmo produto ou serviço que você oferece. É diferente dessa última força aqui à direita, muito confundida com ela, que é a ameaça de produtos substitutos, quando entram no mercado produtos que potencialmente, ou serviços que potencialmente substituirão ou colocarão em risco os produtos e serviços que você oferece. Né? Foi o caso da Kodak. Né? Qual força aqui que ela teve que se atentar, neste caso que eu estou contando aqui para vocês? A ameaça de produtos substitutos. Né? A máquina fotográfica digital, ela entrou aqui como um produto substituto para substituir aquelas velhas máquinas fotográficas, né, com filme, que era um rolo de filme, talvez os mais novos aqui não vão se lembrar, né? Então, basicamente ele diz que a nossa estratégia, nossa da empresa, né, é claro, precisa levar em conta essas 5 forças. Né? Então, no caso da Kodak, a gente viu que a partir de 1990, né, ela foi ameaçada por produtos substitutos, que eram as máquinas fotográficas digitais. E nesse cenário, né, de ameaça, como é o caso que a gente está analisando aqui, a empresa ela precisa analisar a sua situação interna e a sua situação externa e fazer ajustes na sua estratégia organizacional. Um dos passos para se executar, para se colocar em prática um plano estratégico é a chamada análise SWOT. Né? Vamos relembrar aqui o que é uma análise SWOT. SWOT é uma sigla que vem do inglês S de Strengths, que significa forças, W para weaknesses, que significa fraquezas, O de opportunities, que significa oportunidades, e T de threats, que significam ameaças. Então, a análise que você faz do seu ambiente interno é a análise que você faz para suas forças e fraquezas. Quais são as forças da sua empresa? Seus diferenciais competitivos. O que você oferece, por exemplo, que os seus concorrentes não oferecem? Quais são as suas fraquezas, né? O objetivo dessa análise é que você transforme essas fraquezas em forças ou minimize, né, essas fraquezas. E análise do ambiente externo, né? Você vai analisar neste cenário externo aqui, quais são as minhas oportunidades? O que eu posso aproveitar de oportunidade aqui? O que eu posso oferecer? O que eu posso fazer? Né? E T de ameaças, quais são as ameaças existentes no mercado? Né? E o objetivo da análise SWOT nesse âmbito externo é eu tentar, né, transformar essas ameaças de mercado em oportunidade de mercado. Então, no português, essa análise ela ficou conhecida como análise fofa, né, só fazendo aqui a tradução para o português, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, basicamente, essa ferramenta ela é colocada em prática através desses 4 quadrantes aqui, né, de forças, fraquezas, que fazem parte aqui, né, nesta linha, nessa parte horizontal aqui, essa primeira linha aqui, os fatores internos da sua empresa. Né, e os fatores externos, nessa segunda linha aqui, são as oportunidades e ameaças, né, análise do cenário externo. Então, o objetivo é eu tentar transformar minhas fraquezas em forças e as ameaças de mercado em oportunidade de mercado. E, obviamente, por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Para mostrar que se eu preciso elaborar um plano estratégico, se eu preciso ajustar a minha estratégia organizacional, se eu preciso colocar em prática, né, esta análise SWOT ou análise fofa no português, eu preciso de informações. Perceba que eu não consigo elaborar uma estratégia, eu não consigo ajustar uma estratégia organizacional se eu não tiver as informações corretas. Eu preciso dessas informações para eu preencher cada um desses quadrantes aqui. Essa é a ideia, né? E para preencher esses quadrantes, principalmente a parte externa, pessoal, das oportunidades e ameaças, a empresa ela pode fazer uso de várias fontes de informação, de vários sistemas de informação públicos, por exemplo, que são disponíveis, né, de acesso público, como bancos de dados sobre o mercado de ações, revistas de negócios, né, que apontam tendências, informações disponibilizadas na internet, como informações econômicas, informações demográficas, né? Através das informações demográficas, por exemplo, eu consigo fazer ajustes, né? Se eu percebo que aquela região onde eu atuo, né, ela está envelhecendo, né,
a média de idade está envelhecendo, isso significa que eu preciso ajustar os meus produtos para pessoas mais velhas, ou se ela está ficando cada vez mais nova, se o meu público-alvo está ficando cada vez mais novo, né, eu preciso fazer ajustes. Então, informações demográficas são muito importantes aqui para a estratégia organizacional. Legislações que se aplicam à empresa e suas mudanças mais recentes. Todos esses aqui são exemplos, né, de sistemas de informação que eu posso utilizar para eu fazer essa análise do meu ambiente externo da empresa, as oportunidades e as ameaças, né. Percebam, pessoal, que os sistemas de informação, né, que a gente já abordou em aulas anteriores, eles são importantes não simplesmente para manter a empresa funcionando, né, para manter o barco andando, em outras palavras, mas eles são, né, os sistemas de informação de igual importância para que você analise a situação de sua empresa e faça os ajustes necessários na sua estratégia, principalmente quando a sua empresa está sob ameaça, como foi o caso aqui da empresa Kodak, né? E aqui nesse slide, pessoal, fica muito claro para a gente, mais uma vez, que os sistemas de informação não são necessariamente computadorizados, né? Nós já vimos que SI, sistemas de informação, são muito confundidos com TI, tecnologia de informação, como se todo sistema de informação fosse computadorizado, né? Pressupusesse o uso de um banco de dados, de um software, de um hardware, de internet, etc, né? Uma revista pode ser um sistema de informação. Nós falamos aqui, ó, que revistas de negócio, aqui acima, revistas de negócio podem ser utilizadas como um exemplo de sistema de informação para que eu preencha aqui os meus quadrantes da análise externa, da análise FOFA, da análise SWOT, ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários, eu terei prazer de respondê-los, né? E no próximo vídeo nós vamos estudar como alinhar então a minha estratégia organizacional e os sistemas de informação que eu utilizo na minha empresa. Como eu fazer com que os sistemas que eu utilizo na minha empresa estejam de fato alinhados com a minha estratégia organizacional. Muitíssimo obrigado pela atenção. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.